com imagens do Roberto Aguiar, da Agape Vídeo, está começando aqui no Box 21, na Carlos Foncoseres, número 304, mais um programa .net. O nosso convidado não é nem mais convidado, já é da casa. Né? Nosso colunista, no site ricardolandini.net, é psicólogo, o Domício Brasiliense. Domício, nós temos vários temas para tratar hoje, e eu quero deixar o finalzinho para a gente falar sobre a Copa que se aproxima, eventuais frustrações que possam existir no brasileiro, e como a gente fez o ano passado, durante a Copa das Confederações, falar também das manifestações que também estão previstas para esse ano e até mais contundentes. Mas vamos começar com um tema que eu acho muito interessante, que tu está imaginando criar alguns grupos de estudos, grupos de trabalho para estudar os eus, lembrando do teu maravilhoso livro, O Encontro de Eus. Essa proposta, ela vem através de uma demanda que eu tenho percebido nos lugares que eu frequento. Muitas pessoas têm as mesmas dúvidas que as pessoas levam para o consultório psicoterapêutico quando querem fazer terapia. Então, assim, às vezes a gente precisa confirmar se o que a gente está decidindo está correto ou não, ou a gente precisa esclarecer alguma coisa do nosso passado, ou a gente não sabe assim como conduzir a nossa vida hoje diante de tanta influência dos próprios grupos. E isso acontece assim desde crianças até velhos. As dúvidas não mudam muito, mas todos precisam saber como se situar hoje na sua vida de forma saudável. E eu passei a perceber, através das palestras, que muitas pessoas têm essas mesmas dúvidas, mas não procuram psicoterapia por ainda ter aqueles rótulos, né, que nós tínhamos assim, psicoterapia é para louco, a pessoa tem que estar muito mal, tem que estar quase matando, então está pensando em se matar, ou está se drogando, sempre esses estereótipos assim para uma pessoa procurar psicoterapia. Em virtude disso, eu notei que sempre que eu trabalho com pequenos grupos, sempre acontecia um tipo de terapia em grupo. Não daquela terapia de tirar as pessoas na parede, né, para ver o que cai e fazer a pessoa ir lá no âmago da coisa e ter que lidar com aquilo, mas de uma forma descontraída. E daí surgiu a ideia de criar esse projeto, que é um projeto chamado Encontro de Eus, que é um sábado semanal, das 9h30 às 11 horas, justamente para a gente trazer um tema pertinente. E eu trabalho com música, eu trabalho com imagem, trabalho também com alguma coisa que pode ser desenvolvida, né, de diversas formas de expressão no consultório, e criar um pequeno grupo de 8 pessoas que possam trazer as suas questões em função desse tema que eu vou propor. E aí nós vamos tentar situar-nos diante dessas questões e junto nesse grupo fazer com que um ajude o outro, mas que a gente possa falar sobre aquelas questões que normalmente nós vamos deixando de lado. Porque a gente vai trabalhando, vai estudando, vai se relacionando com as pessoas e a gente dorme, às vezes, angustiado, não dorme bem, está com uma sensação ruim, está com ansiedade e não sabe por quê. Porque no nosso dia a dia a gente não tem oportunidade de falar sobre isso. E, às vezes, no grupo, quando a gente começa a perceber que, na verdade, essas dúvidas, esses dilemas são comuns, o grupo é muito importante porque a gente começa a se sentir acompanhado e não mais solitário. Então, esse grupo, que inicia agora dia 12 de abril, tem justamente essa intenção de fazer com que a gente converse de forma descontraída e de uma forma muito respeitosa, sem entrar no mérito de coisas muito particulares, criar nesse grupo uma fonte de apoio um no outro, né? Então, criar um grupo que tenha um espírito coletivo e que possa abordar temas que sejam pertinentes ao dia de hoje. Então, a proposta é essa. E, claro, com a ideia de que no grupo realmente a gente encontra muitas saídas para tudo, né? Então, tem essa conotação, e esse trabalho de grupo é um trabalho que existe há muitos anos. Então, o que vai acontecer agora, dia 12 de abril, é o encontro com esse grupo, mas de uma forma bastante diferenciada na abordagem psicoterapêutica. Porque a abordagem tem a visão num ser holístico, é o que a gente fala na psicologia transpessoal. Então, nós vamos tentar trabalhar todas as questões que nos influenciam, a nível mental, psíquico, emocional e espiritual. Então, tem esse enfoque para que a gente possa acolher a individualidade de cada um, mas que para que cada um possa se sentir mais apaziguado, mais feliz. Ô, Domício, de vez em quando a gente se isola do mundo, né? As pessoas se isolam do mundo, acham que o seu problema é o maior problema do mundo, e só a pessoa que tem um problema, né? Mas as angústias são coletivas, são da sociedade,
e daqui a pouco, conversando com outras pessoas, tu podes achar a solução, uma fácil solução para o teu problema que tu achava que era o maior do mundo. Na verdade, eu gosto muito do trabalho em grupo, sempre gostei, porque eu sempre notei, eu dei aulas muitos anos, e eu sempre notei que quando a gente consegue propor para os alunos algumas questões e organizar essas questões, são grandes crescimentos. Eu vi, com o passar dos anos, alunos meus fazendo grandes transformações de vida. E sem um trabalho muito especial, sem algo inédito, sem uma proposta mágica, nada disso, só através dessa acolhida, dessa identificação, de entender que um pode apoiar o outro, né? Porque nós precisamos disso. Porque algumas angústias, algumas ansiedades nossas são comuns, outras são tão particulares, né? Cada um de nós traz consigo uma experiência com pai, com mãe, de comunidade, de infância, de cidade. E cada um de nós, como tem um corpo emocional diferenciado do outro, cada um de nós sente essas questões de uma certa forma. E às vezes a gente, sem se dar conta, a gente não elaborou algumas coisas de forma adequada. E isso passa anos atrapalhando as nossas vidas, né? E inibindo o nosso potencial em trabalhar, coibindo uma relação saudável que nós podemos ter com os nossos pares, e a gente não sabe por quê. Não se dá conta, porque, na verdade, às vezes a gente vem repetindo um padrão emocional, sem se dar conta. Quando a gente vai para o grupo e conversa com o grupo, a gente acaba percebendo que o outro não é tão diferente da gente. E essa é a nossa grande verdade. Nós não somos muito diferentes uns dos outros. Quando nós tratamos de questões emocionais, quando nós perdemos pessoas que amamos, quando nós recebemos uma boa notícia, nós somos muito parecidos, porque a nossa forma de sentir é muito semelhante. E é nessa semelhança que nós precisamos nos encontrar, e não nas diferenças que a contemporaneidade vem destacando, né? Que o importante é ser diferente, então tu tem que mostrar que tu tem mais, que tu é mais capaz, que tu pode mais, e aí a gente está aprendendo a viver dessas aparências, como se elas fossem sinônimo de felicidade, quando na verdade não são. Porque a nossa essência é a mesma. A questão de o que nós almejamos para nossas vidas, em termos de lembranças, de boas recordações, de bons momentos, de conotações de amor, né? Por isso que eu sempre digo, e não canso de repetir, que às vezes a gente tem que parar de discutir algumas questões. Porque parece que quanto mais a gente discute algumas questões a nível de sociedade, mais ratificadas elas ficam. E mais discriminatórias também. Então, eu penso que o que a gente precisa fazer, através de pequenos grupos, criar uma nova visão de ser humano. A partir do momento que eu me olho com um outro olhar, eu olho meus pares com outro olhar. Um olhar mais saudável, que é justamente de entender que nós juntos podemos fazer grandes mudanças. Então, é esse o espírito, assim, tentando dissecar um pouco da essência, é esse o espírito da coisa toda, fazermos sentir-nos acompanhados. E juntos podermos curar-nos de algumas questões que não são tão complexas assim. O Domício, existem essas questões que tu está colocando que são comuns entre as pessoas, como lidar com as perdas, né? Perdas de familiares, com a perda de um emprego, com uma derrota, né? Que isso é comum. Mas questões de perdas na sociedade, tragédias grandes na sociedade. Eu vou dar um exemplo que já está distante, mas está próximo. O que aconteceu em Santa Maria, em janeiro de 2013. Até hoje, tá, a sociedade gaúcha e a brasileira não se recuperou. Talvez tenha varrido para baixo do tapete até que venha a próxima tragédia. Mas nós, como sociedade, ainda não aprendemos a lidar com isso, e nós, como sociedade, diferente da sociedade argentina, que condenou, prendeu e tomou ações fortes com relação a casas noturnas e de espetáculos na Argentina, a França, Estados Unidos também, que teve uma catástrofe muito grande, parecida com o que aconteceu na Kiss também, com mais de 200 mortos numa festa, tomaram medidas mais fortes. Aqui o Brasil continua varrendo muita coisa para baixo do tapete e desampara as famílias, que hoje a gente vê que passou o tempo, já não está dando mais manchete, a presidenta ia a Santa Maria, né?
como aconteceu aquela vez, como usar isso aí para mudar realmente a sociedade e as pessoas, de a gente parar de varrer para baixo do tapete. Como tu consegue fazer num grupo pequeno que as pessoas veem, não, tu teve uma perda, eu também tive, tu lidou de uma maneira, eu de outra, como é que a gente pode ajudar? Em 8 pessoas, um ajuda o outro. Tá? Como também fazer um trampolim para que a sociedade mude e veja diferente essas coisas que vão acontecer todo dia, um acidente de avião, uma tragédia maior, ou o que aconteceu numa festa acabou numa tragédia. Bom, tem várias vertentes nessa abordagem. Eu vou pegar uma para iniciar assim. Primeiro, uma questão muito importante. Enquanto a gente achar que viver em sociedade é passar um por cima do outro e eu tenho que sobrepor os outros para me dar bem, nós vamos continuar vivendo como estamos vivendo hoje, para pior. Porque cães e gatos. Cães e gatos. Então, salve-se quem puder, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ganhar aquela vaga, eu tenho que passar por cima de não sei quantos para entrar na vaga do vestibular. Vale tudo. O vale tudo, que na verdade, do meu ponto de vista, a sociedade instiga isso. Né? Porque enquanto mais solitários nós estivermos, mais manipulados nós seremos. Quanto mais solitários estivermos, mais infelizes seremos. E nós estamos caindo na ilusão de que correr atrás disso tudo, que no fundo tem uma conotação de consumo, é ser feliz. E na verdade não é. Né? Então eu não vou fazer apologia de que ter coisas não é bom, jamais diria isso, mas a gente não pode achar que isto é tudo. Da Botkiss, a minha sobrinha perdeu a irmã dela lá e eu acompanhei um pouco de perto as coisas que aconteceram. Então eu fiquei convencido do seguinte, que fazer uma visita na hora da tragédia, porque tem um cargo político, não adianta nada. Eu acho que as pessoas que estavam lá estavam carentes, eu me dispus a ir para lá, as pessoas estavam carentes para serem acolhidas, terem um colo naquela hora, para depois resolver as questões. Mas eu acho que o exemplo da Botkiss é uma coisa que pode acontecer, uma tragédia aqui em Porto Alegre, no nosso bairro, e nós vamos ter o mesmo amparo. E eu acredito que as questões vão cair nos mesmos entraves políticos, de poder, né? Questões partidárias, questões de cargos, quem protege quem. E, na verdade, assim, esse grupo de pais teve que se organizar, teve que se tornar um grupo para tentar encaminhar essas questões. E se esse grupo não se organizasse, ia ficar tudo por isso. E perder um filho é uma dor que ninguém quer experimentar. Então, assim, é muito difícil a gente ter empatia o suficiente para se colocar no lugar dessas pessoas. Mas eu vi que todos precisaram se apoiar e se agrupar com alguém. Né? Na época, eu até me dispus, com uma parceria com o Novo Hotel, de oferecer um trabalho de apoio terapêutico para as pessoas que estavam aqui. Porque nessa hora nós precisamos nos unir esforços. E é disso que nós estamos carentes, sentir-nos como grupo. E não trabalhando o dia inteiro, indo para casa e sentir solidão. Que é a grande verdade da maior parte de nós. Se não é num momento, é no outro. Nós não vamos estar acompanhados sempre pelas pessoas que nós temos hoje. Mas a gente precisa se sentir pertencente a algo. A um grupo, a uma região, a um trabalho voluntário, a uma comunidade, a uma família, seja o que for. Não é da nossa natureza viver solitariamente. Conseguir ficar consigo é uma grande habilidade, é uma grande competência. Mas não é o nosso natural estar só. E parece que estão querendo nos convencer que estar só é uma grande capacidade. Não é. A gente nasceu para estar um com os outros, confraternizando, compartilhando. Né? Eu estive há pouco... Pego o costume de ir na usina do gasômetro, no domingo de manhã, porque meu filho vai andar de roller. E eu estou gostando, eu acho legal. O pessoal vai lá... Tu também vai andar de roller? Não, eu não ando mais de roller. Ah, não anda mais. Desanimou. Mas Mas a Maria Ângela anda, né? A Maria Ângela vai andar de roller. Ela prometeu um chimarrão e vai andar com o meu roller lá domingo. Ela usa capacete, tudo. Vai armada toda? Não, nós vamos trajar todinho. A rigor. A rigor, claro. Então, o que eu vi? Eu vi que o pessoal está indo para lá, está tentando fazer isso uns com os outros. Eu vi até um pessoal da minha faixa etária, assim, uns caras de 50 anos lá, andando de skate, e eles caindo, sentindo a cervical e dizendo há quantos anos nós fazemos isso. E isso é estar vivendo a nossa vida com qualidade. Agora, olha como é que está a orla. Como é que está na volta? Tudo entrega as traças. Quer dizer, isso é investimento na felicidade das pessoas para que vivem em comunidade? Não é. Então a gente tem que fazer o que puder de fazer de melhor. E eu acredito que esses pequenos grupos que vão se dando conta, percebendo-se, vão acabar desenvolvendo uma coisa chamada união.
E um dia eu acho que vão votar melhor, vão reivindicar mais, vão cobrar mais as coisas, seja na sua na micro-realidade ou na sua macro-realidade. Então, essa é a minha expectativa. Cada vez que eu estou falando com grupos, eu sempre tenho essa expectativa, que as pessoas consigam estar consigo para poderem se tornar um grande grupo. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koseritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos aqui com o programa .net, conversando com o Domício Brasiliense. Domício, a memória coletiva das pessoas também é um negócio complexo. Nós agora estamos completando 50 anos que tivemos o golpe militar de 64 aqui no Brasil, né? A presidenta proibiu qualquer manifestação por parte dos militares. Ora, tudo bem, mas a história tu não consegue apagar, né? E muita gente que fala esquece alguns detalhes. Eu sou uma pessoa eu sou contra a ditadura, sou um democrata convicto, mas a história é história, são fatos concretos. Lá em 1963, antes disso, em 61, na legalidade, era o Brizola, era o João Goulart, mas as forças dominantes do país e a classe média brasileira era toda contra Brizola e contra João Goulart. Tanto que a sociedade foi para a rua e pediu que os militares fizessem uma intervenção. Teve a marcha da família, da família, a tradição de propriedade, teve outras marchas no Rio, em São Paulo, etc. E o pessoal agora quer dizer que não existiu isso. Eu não estou defendendo a ditadura, estou dizendo que não surgiu do nada. Que os fatos sociais, as ações oriundas disso aí, não surgem do nada. Lá em 1964, antes disso, acho que desde 61, eu acho que é uma cicatriz anterior, o Fernando Brandão já leva lá para 1954, com a morte do Getúlio, se criou uma situação no país que gerou o golpe militar 10 anos depois, em 1964. Por que eu estou falando disso? Para falar das questões coletivas, da política, da sociedade brasileira. Nós estamos num ano de eleições. E todos reclamam a mesma coisa. Mas toda vez que tem eleição, voto errado. São os mesmos que estão aí. Não é isso que acontece. O que fazer para mudar na eleição e em outras questões? E parar de reclamar, né? Ó vida, ó dor, ó azar. Falasse uma coisa muito importante. A gente sempre reclama, né, dos candidatos. Na verdade, é interessante a gente pensar o que torna a nossa memória curta. Eu já ouvi pessoas dizendo assim que bom se o exército tomasse conta do país de novo, né? Então, assim, parece, e esse é o nosso equívoco, a gente joga a nossa felicidade em atitudes extremadas. E isso a gente faz em pequenas coisas, faz nos nossos casamentos, né? Na educação com os filhos. Deixa, quando resolve tomar uma medida, acho que tem que ser uma medida enérgica, aí a coisa não dá certo. Olha, o teu pai vai te bater, hein? A mãe não assume, o teu pai vai te bater. Ou vice-versa, olha que a tua mãe vai te pegar. E coisas assim, eu dizer pro companheiro, olha, até hoje eu fui levando, agora chegou, quer dizer, a pessoa nem sabia que estava sendo levada, né? Que estava sendo tolerada. Então a gente não sabe como lidar conosco. E eu acredito que o meio político usa dessa falta de sintonia que nós temos com o nosso eu para nos manipularmos, nos manipular. Então, chega na hora da eleição, a gente até sabe
que deveria ser diferente, mas a gente se dá conta que não fez nada antes dela chegar. E que a gente não cobrou, que a gente não participou, que a gente não reivindicou. E, na verdade, a gente vem caindo em algumas armadilhas, né, da mídia, né, de algumas pessoas do meio político e tudo, que manipula e a gente vai. Na verdade, eu até penso que o segredo da coisa seria não ser manipulável. Nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, nos grupos. Por que a gente tem o alto índice de drogadição que está avançando cada vez mais, o índice de suicídio de adolescentes que está assustadoramente grande, quase não se fala nisso. Nos idosos que estão se suicidando na cidade do interior. Isso é sinal de perigo, alguma coisa está acontecendo. E é solidão, é angústia, é tristeza. Doença que vai crescer mais futuramente, que já está em franco crescimento, depressão. O que isso significa? Que estamos vivendo mal. Na verdade, estamos nos agredindo por não sabermos viver a nossa vida como deveríamos. Pessoas tristes, deprimidas, sem esperança e achando que político nenhum é bom e que sistema nenhum vai dar certo, votem em qualquer pessoa. Agora vem a Copa, vai festa, né? Já começaram os programas na televisão, todo mundo feliz, todo mundo brincando. Isso é mentira. As pessoas não estão agrupadas, não estão comemorando e não estão felizes juntas. E as propagandas vêm todo mundo feliz, vibrando, tudo que a gente quer. E inconscientemente o que a gente faz? A gente vai tentar copiar esse padrão para tentar chegar na tal da felicidade. E aí a Copa vem e depois a Copa vai embora. E as nossas vidas continuam a mesma coisa de antes. E o legado da Copa pode ser uma grande derrota como foi em 1950, né? Olha, eu penso e espero estar enganado que nós vamos ter um ônus bastante grande depois disso, né? E eu vou torcer que os movimentos que vão estar concomitantes à Copa sejam movimentos que tragam clareza e muita reflexão para o povo, né? Infelizmente, o que às vezes acontece é do tiro sair pela culatra, né? Ter pessoas que de repente não estão no espírito da coisa. Mas, na verdade, eu acho que o Brasil precisa manifestar-se mais, tanto como cidadãos, tanto como pessoas que somos emocionais nas nossas vidas. Nós estamos precisando nos pronunciar, dizer quem somos, o que queremos, como queremos viver. E nós estamos precisando entender que os outros têm coisas diferentes. Então, o que a gente está realmente precisando é simples, vamos conviver bem com as nossas diferenças uns com os outros, ponto. Só respeitando já é bom. Eu não preciso gostar das outras pessoas, não preciso trazer para minha casa, não preciso amar. Mas respeitando as pessoas como elas são já é um grande passo social, individual e social. E aí, quem sabe, a gente chega na tão almejada felicidade, ou lampejos de felicidade que sejam, né? Mas a gente precisa encontrar o caminho da gente. O medo que eu tenho é que a mídia como um todo e o governo em especial está dizendo que, tentando montar que essas manifestações são só as manifestações de quebra-quebra. Não tem as manifestações dos insatisfeitos, né? Eu, durante as manifestações que tiveram em Porto Alegre, eu acompanhei muitas manifestações, tinham manifestantes que eram pessoas como nós, que estavam se manifestando quanto achavam que estava errado. Daí um pequeno grupo de baderneiros, né, criminosos, contratados não sei por quem, porque não tem banquete de graça, né? Alguém paga, né? E lá nos Estados Unidos, quando o Garganta Profunda disse para os jornalistas do Washington Post, follow the money, sigam o dinheiro, eles descobriram quem é que pagava a conta lá do caso Watergate, né? Então, follow the money aqui no Brasil. Polícia Federal, siga o dinheiro, vocês vão achar quem financia os black blocs, né? Sim. E esses grupos que querem anarquizar com a coisa. Agora, eu sou a favor da manifestação livre das pessoas. Eu sou extremamente favorável à manifestação das pessoas em todos os âmbitos, né? E eu não acredito que nós sejamos tão ruins como tentaram nos vender, né? Parece que por a gente se manifestar, a gente está fazendo algo errado, que é ligado ao pecado que a gente carrega conosco, né? Através da história. Eu também acompanhei bastante e fiquei pensando, por que não filmaram os pais que estavam com os filhos? Por que não deram close nas crianças que estão desenvolvendo seu senso político? Por que não fizeram como em 92, no impeachment do Collor, a gurizada e os pais todos com as caras pintadas de verde e amarelo?
Teve um grupo de jovens que foi na prefeitura de Porto Alegre, eles disseram em 5 minutos tudo que a gente tem vontade de dizer. Lá dentro do palácio. Sem quebrar nada. Sem quebrar nada, falando de uma postura invejável, adequada, pertinente. Não rolou na mídia. Agora rolou os caras que jogaram pedra, quebraram pau, jogaram tinta. Estimulou a brigada militar. Né? Então, na verdade, isso para mim é uma ditadura. Né? E assim, é isso que a gente precisa entender. Nós estamos sendo manipulados pelas coisas externas. E a gente precisa, de uma ou outra forma, começar a tomar consciência dessas coisas. Porque isso está invadindo as nossas casas. Né? Porque a gente perdeu a autoridade como cidadão e estamos perdendo a nossa autoridade em casa com os filhos. E não acreditamos em nós mesmos a ponto de nos considerarmos capazes de ser um bom companheiro para alguém. Então, está tudo influenciando sim. Né? E eu acho que é essa consciência que a gente precisa desenvolver. Encontro de Eus. Quem quiser participar desses encontros, que são no segundo sábado de cada mês. Pode fazer inscrição através do meu e-mail, domicio@domiciobrasiliense.com.br. Pode pegar informações no meu site, que é domiciobrasiliense.com.br. Ou ligar para o meu celular, 9985-7204. E se o Bob Aguiar não te boicotou, ele botou tudo aí na tela, porque no final ele sempre bota imagens HP Vídeo. Domício, até a próxima. Esse é o ponto.net.